Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha eu aqui de novo, Marcos Rosa, para mais uma live Tira Dúvidas do treinamento, do curso de Integridade em Caldeiras dessa semana da Integridade de Caldeiras. Bem, como o pessoal já deve estar sabendo, eu estou entregando um curso 100% gratuito, é um curso que custa R$1.000 e eu estou entregando ele gratuitamente. Estamos na segunda aula já hoje, lá nos WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, nós já entregamos a segunda aula por e-mail também. Quem se cadastrou então, quiser assistir também no e-mail, pode assistir. Você tem lá o acesso à segunda aula. Marcos, eu posso assistir à noite as aulas do curso? Pode sim, tá? É uma pergunta muito recorrente, pode assistir à noite. A gente coloca ele lá às 9 horas, mas você pode assistir à noite. Uma outra pergunta muito recorrente é que o pessoal está perguntando sobre o material de apoio. O material de apoio que eu estou citando dentro do treinamento, eu vou entregar na terceira aula, tá? Duas coisas. Por que eu estou entregando na terceira aula? Para forçar você a fazer as 3 aulas, certo? E se você não fizer as 3 aulas, você não consegue fazer a avaliação. Então lembra que vai ter uma avaliação para que a gente entregue também o certificado de conclusão do treinamento. É um curso completo mesmo, para que você então possa entender tudo aí sobre integridade de caldeira, beleza? Durante a semana nós fizemos várias lives, onde a gente mostrou aí para o pessoal qual que é o tamanho do mercado da NR13, para quem quer atuar nesse mercado, então faz muito sentido isso. E hoje, como ontem e hoje, nós vamos fazer então a aula a Tira Dúvidas, uma live Tira Dúvidas. Então você tem aqui um card de pergunta aqui embaixo, pessoal, um card de pergunta do lado do aviãozinho. As perguntas você pode fazer por aí, tá bom? Então, faça a sua pergunta no card de pergunta, senão eu não consigo controlar, beleza? Quem assistiu a aula 2 viu que é uma aula bem densa, uma aula de 2 horas de conteúdo. Então, com certeza, deve ter muitas dúvidas hoje aí para o pessoal. Já começou a chegar perguntas ali. Vamos então fazer as respostas. Mas antes, eu queria que você colocasse o seu dedo ali no aviãozinho e mandasse para 5, 10 pessoas que você conhece aí, para que a gente consiga alcançar mais pessoas nessa live, tá? E mais pessoas também sejam beneficiadas através desse conteúdo, beleza? Boa tarde a todos vocês, boa tarde não, boa noite, 18 horas e 03 minutos aqui, horário de Brasília, e nós estamos então ao vivo aqui tirando dúvidas de vocês. Pessoal, vamos para a primeira. Lembrando que tem que usar o card de pergunta, tá? A pergunta do Thiago Hernani. Tudo bem, Thiago Hernani? Queria que você falasse mais da API 579. Achei muito interessante. Ô Thiago, você deve ter feito já a segunda aula, E nessa segunda aula, com certeza, você deve ter visto que eu falei muito sobre a API 579 lá. Cara, a API 579 é um curso à parte. Infelizmente é um curso à parte. Eu não vou conseguir falar mais do que eu falei dentro do treinamento, porque eu acho que vocês devem ter até visto, que existem cursos específicos para a API 579. Uma coisa que eu vou falar aqui, que eu acho que vai ficar bem claro para vocês, é o seguinte. Imagina que a API 579 ela é usada somente quando você tem corrosão generalizada. Então você tem lá corrosão por placas, por pitchings, corrosões profundas no material, e você precisa avaliar aquela corrosão, fazer cálculos para chegar numa nova PMTA. Então é para isso que serve a API 579, Fitness for Service, Ela vai te mostrar qual que é, como que aquele material agora o que ele resiste tendo aquele defeito. E olha que aquele defeito ele tem que ser tratado também. Imagina que você não pode simplesmente fazer um cálculo e deixar aquela corrosão daquele jeito. Você tem que adoçar a corrosão, limpar ela, passivar ela para que ela não continue a corroer. Faz sentido isso? Faz. Em alguns equipamentos onde a soldabilidade é muito difícil, muito complicada, você não consegue acesso, esse é o método mais fácil, de se utilizar, que é a Fitness for Service, a API 579. Porém, hoje muitos equipamentos são recuperados. E a API 579 é uma norma que fala para você, olha, existe um defeito aqui e eu vou tocar com esse defeito do jeito que está.
até quanto que eu posso usar essa caldeira, ou esse vaso de pressão, tá? Ou esse equipamento em si, o equipamento estático, claro. Até quanto que eu posso usar ele, sabendo que ele tem uma corrosão generalizada de 2 milímetros de profundidade. Então, era uma PMTA, por exemplo, de, sei lá, 20 quilos, né? E aí, com aquela corrosão que está abaixo da espessura mínima, ela foi para 18 quilos. Então, você tem capacidade de utilizar o seu equipamento ainda. Porém, não é muito viável, porque um equipamento que foi produzido para trabalhar com 20, né, de PMTA, geralmente ele tem que trabalhar com 20. Então, é mais viável você fazer uma recuperação, fazer um estudo de um projeto de alteração e reparo para esse defeito, beleza? Claro que, se vocês assistiram a aula 2, vocês viram a caldeira que eu mostrei lá que tem corrosão generalizada, cara, é impossível você fazer recuperação por soldagem. Por quê? Porque você tem muito defeito mesmo. Então, se você tem lá, cara, centenas de pontos de corrosão, você tem que fazer a avaliação em todos eles, pegar a pior situação e fazer um recálculo, com base na PI 579, beleza? Não sei se te ajudou aí, Tiagão, o que eu falei aqui. Claro que eu resumi muito, né? Mas eu espero que tenha te ajudado, tá? Dá um coraçãozinho aí nos comentários aí para saber se deu certo. Beleza? Obrigado aí pela sua pergunta. Vamos para a próxima aqui, gente. Já tem muitas perguntas aqui, mas vamos tentar responder todas hoje, hein? Marcos Mostardeiro. Ô, Marcão, e aí, como é que você tá? Como usar a massa plástica para não grudar ou aderir às chapas? Ô, Marcão, geralmente essas corrosões elas já têm uma oxidação, né, natural ali, porque o material já está oxidado. E essa oxidação ela faz com que a massa plástica não cole, tá? E é claro que você tem que trabalhar a massa plástica. Valeu, Thiago! Ó, o Thiago Hernani mandou os coraçãozinhos aí. É isso aí, ó. Valeu, obrigado. Então, Thiagão, Marco, então essa massa plástica você tem que trabalhar ela. É igual a massa de pão, né? Quando você está fazendo... Eu não sei se vocês fizeram pão ou já viram sua mãe, sua avó fazer pão. Quando ela está fazendo pão, no começo a massa gruda, né? Mas aí ela vai sovando a massa, ela vai mexendo, trabalhando a massa, a ponto da massa não grudar mais. Então é isso que você tem que fazer com a massa plástica também. Imagina que você vai ter que deixar ela num ponto de não grudar. E aí você vai usar ela para moldar o defeito. Então lá no treinamento eu uso, né, essa massa plástica e teve uma pergunta que eu até anotei aqui, que eu já vou até responder, aproveitar essa pergunta do Marco, que perguntaram que massa que é aquela, que massa plástica que é aquela. Aquilo lá é uma massa plástica de recuperação de automóvel, de fazer funilaria de carro, tá? Então a mesma massa que o funileiro de carro usa, que vai um catalisador, você mexe, mistura, trabalha a massa, é a mesma massa que a gente usa então para fazer aquele molde lá onde vocês viram. Ah, Marcos, esse é o único método que existe? Não, esse é o método que eu uso. Eu falei isso no treinamento na aula 2. O método que eu uso para avaliar profundidade de defeitos, né, de corrosão generalizada é esse. Se você quiser usar um outro método, se você tiver um outro método, ok, não tem problema, desde que seja correto, né? Desde que você consiga pegar todos os pontos, todas as diferenças, beleza? Como manda a norma. Obrigado, Marcão, pela pergunta aí. Manda um coraçãozinho aí no comentário, igual o Thiago fez, para saber se deu certo. Show de bola. Vamos para a próxima aqui, ó. Marcos, boa noite, tá bom? Eliakim, e aí, Eliakim? Vamos lá. Através do ASME, eu consigo ter uma base de cálculo para chegar com outra PMTA sem ter o prontuário? Peraí, deixa eu ler de novo. Através do ASME, que é o código de fabricação, claro, eu consigo ter uma base de cálculo para chegar em uma outra PMTA sem ter o prontuário? Beleza, ó, você vai usar o ASME, claro, para fazer o cálculo, né? O que a gente chama, o que a gente fala, qual que é o nome disso? É reconstituição de prontuário. Então, as caldeiras, elas obrigatoriamente precisam vir do fabricante com prontuário, que é o prontuário do fabricante. E nesse prontuário tem que ser completo, ele tem que ter memorial de cálculo,
certificados de matéria-prima, vai ter tudo ali, tá? Tudo que é necessário para monitoramento da vida útil. Alguns desenhos de conjunto e etc. Mas imagina o seguinte, quando não tem esse material, quando você não tem o prontuário do fabricante, ou ele foi extraviado, ou se perdeu, ou não foi entregue, enfim, você chega lá para inspecionar e não tem, você pode reconstituir. Assim como você reconstitui o prontuário de um vaso de pressão, por exemplo. Quando você reconstitui, você usa o código ASME como base para reconstituir. Então você tem que conhecer todos os parâmetros, todas as variáveis essenciais, a questão da soldabilidade, tudo isso você tem que conhecer, tem que ter os dados para elaborar um prontuário ou reconstituir um prontuário. Geralmente, a reconstituição de um prontuário ela tem menos informações do que a fabricação. Você não vai ter como saber que material que é exatamente qual tipo de solda. Então, você tem que fazer alguns ensaios e alguns testes para definir então os critérios de utilização para o cálculo com base no código ASME. Então vamos dar um exemplo. Se for uma caldeira de baixa pressão, eu sugiro que você já utilize um material, né, de menor classe de resistência, que é o ASTM A285 grau A, beleza? Se a caldeira é de alta pressão, aí é mais difícil, porque você tem que fazer alguns testes, algumas análises para identificar material e resistência. E aí, na aula 2, eu ensinei vocês, né, a questão, a relação empírica entre resistência do material, né, tensão de resistência do material e dureza em HB. Lembra da continha que eu fiz lá de 0,36? Então, você mede a dureza em HB, pode medir no POD, ou pode medir no Ecotip, né, ou dureza Vickers, aí depende do equipamento que você tem. Faça a dureza em HB e depois você vai converter isso através desse cálculo, que é a relação empírica, você vai converter em resistência do material. E essa resistência você vai basear então o seu material. E aí você vai no código ASME, no ASME 2D Metric, e lá que você vai ter todas as informações para identificação do material. Geralmente, caldeiras de alta pressão, você usa para os tubulões de caldeira o ASTM A516 grau 60 ou 70. Beleza? Dá um coraçãozinho aí se eu conseguir te responder. Eliakim, obrigado pela pergunta, meu amigo. Vamos lá para o próximo. Deixa eu tomar uma água aqui já. Manuel. E aí, Manuel, beleza? Tamo junto, irmão. Nós de novo aqui, ó. Boa noite. Você já está respondendo minha pergunta. Beleza. Ótimo, então tá ótimo. Tá respondido então. Não sei qual que foi, mas tá respondido. Valeu, Manuel. Tamo junto, irmão. Marcos Inspeções. Ó meu xará aí, ó. E aí, xará, beleza? Vamos lá. Quando a corrosão é preenchida através de solda, é necessário realizar TH, teste hidrostático na caldeira, para aliviar as soldas? Entendi sua pergunta. Legal sua pergunta, viu, Marcão? Xará, é isso aí. Vamos lá, vamos falar sobre isso aqui. Na verdade, não é necessário fazer o TH para você aliviar tensões residuais de soldas pontuais. Quando você faz o TH e quando a norma NR13 fala que o teste hidrostático ele serve para avaliar se o não vazamento, né, se tem ou não vazamento, que seria a estanqueidade, mas ele também faz um rearranjo, ele cita isso, né, um rearranjo da estrutura do material através de alívio de tensões. Então o TH faz isso mesmo para uma caldeira nova. Porque imagina que uma caldeira nova, ela passou por um monte de processo de soldagem, muita solda, dentro de um processo de fabricação de caldeira. Quando você faz uma recuperação pontual, vamos dar um exemplo aqui no tubulão de caldeira. Você faz uma solda ali. Qual é o parâmetro para que você garanta que aquela solda está bem feita? EPS, certo? RQPS, qualificação do soldador. E aí você vai ter que avaliar, de acordo com o código ASME, se aquele material necessita ou não de um alívio de tensões realmente, não um alívio de tensões através do TH, mas alívio de tensões, um tratamento térmico.
Alguns casos, dependendo da espessura, vou dar um exemplo aqui, o 516 graus 70, se não me engano, acima de 19 milímetros de solda apenas que você precisa fazer a manutenção, o tratamento térmico. Então imagina que você tem uma trinca, você vai eliminar a trinca e ficou com uma cavidade de 20 milímetros. Aí você vai soldar aquilo. Além de pré-aquecimento, aquecimento, manter o aquecimento ali, você precisa fazer também um alívio de tensões pós-soldagem, tá? Que a gente chama de alívio de tensões da solda. Isso para quê? Para aliviar essas tensões. Então, você não precisa fazer o TH, mas você tem que ver os parâmetros do material, o que o ASME fala, para que você crie, então, um procedimento, né? O que a gente chama de projeto de alteração e reparo. Dentro desse projeto de alteração e reparo, é o que você vai definir, então, o que você vai fazer durante o reparo, dependendo da sua avaliação. Cara, obrigado pela pergunta, Marcão. Dá um coraçãozinho aí se eu te respondi, só para mim saber se eu respondi. Vamos lá para a próxima. Era sobre a PI 579, o Manuel dando a explicação dele aqui. Vamos para o próximo. O Marcos Inspeções. Uma caldeira de 10 anos passa por um retrofit. Tem que fazer a inspeção de integridade? Cara, depende. Se a caldeira não tiver passado por nenhum tipo de problema relacionado à falta de água ou aumento de temperatura ou perfuração de tubulação, se não tiver passado por nada disso e esse retrofit for simplesmente para melhorar talvez ou repotencializar a caldeira, que os retrofits às vezes acontece isso, né? Eu vou fazer um retrofit, é uma caldeira com vapor saturado, eu vou pôr um superaquecedor, vou aumentar talvez a capacidade térmica dela e aumentar, por sua vez, a pressão e a vazão. Então tem que fazer um recálculo de 100%, claro, né? Um retrofit é um recálculo da caldeira, vai se gerar um novo prontuário, o retrofit, e você precisa fazer inclusive placas de identificação novas, livros novos, dependendo do retrofit até um treinamento, né? A norma NR13 não fala reciclagem, ela fala outro nome, ela fala uma atualização. Ela fala assim, então você tem que atualizar até os operadores, fazer uma atualização, um treinamento de atualização. Então imagina que tudo isso devido ao retrofit, mas não necessariamente você vai precisar fazer uma integridade, a não ser que essa caldeira não tenha nenhum documento e você vai fazer um retrofit e você quer ter certeza que aquele material está íntegro. Então você como responsável, sou o PH responsável, vou calcular aqui o retrofit, mas eu queria saber se os tubulões estão íntegros. Aí você pode fazer então, e não precisa ser a inspeção toda, né, de integridade, tudo que manda na norma. Você pode fazer alguns ensaios complementares, como é o caso de ultrassom, PM nas soldas e metalografia nas partes principais da caldeira. Beleza, Marcos? Marcos Inspeções, é isso aí, garoto. Tamo junto. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Tem bastante pergunta aqui, hein, gente? Meu Deus, vamos lá. Mandou, quiser fazer pergunta, use o card de pergunta, viu, gente? Esse cardzinho aqui, esse balãozinho que tem aqui com um ponto de interrogação. É ali que eu tô usando, é ali que eu tô fazendo as perguntas. O Bruno, e aí, Bruno, beleza? O Bruno tá na minha mentoria também. É aluno nosso. Vamos lá, como conferir se o SGC está ok? Cara, tem que estar em loco, não tem outro jeito. Você tem que ir lá e conferir na caldeira, tá? O sistema de gestão de controle, o sistema de gestão de segurança de uma caldeira, geralmente esses sistemas de segurança, né, eles são itens acessórios ou periféricos da caldeira. Não tem como você fazer isso sem estar presente na caldeira. Então, tem que fazer a inspeção, tem que ir lá em loco para avaliar esse item, beleza? Valeu, obrigado aí pela pergunta. Se tiver pergunta aqui, gente, manda no card, tá bom? Vamos aqui pro próximo. Rômulo Gomes, e aí, Rômulo? Tamo junto, irmão. Uma casa de caldeira que dispõe de sensores de vazamento requer elaboração de projeto alternativo. Caramba, deixa eu ler de novo. Uma casa de caldeira
que dispõe de sensores de vazamento. Provavelmente, então, você deve ter uma caldeira a gás, beleza? Deve ser isso, né? Então, eu estou considerando que você tem uma caldeira a gás e você tem sensores de vazamento para o gás e não para a caldeira, a parte de pressão, né? Requer elaboração de projeto alternativo? Cara, não sei te responder essa pergunta, sinceramente. Porque sensores a gás, isso aí até é uma exigência do AVCB, que é o bombeiro que geralmente vai fazer essa exigência, tá? E claro que vai depender do local de instalação. Como você está falando casa de caldeira, eu estou entendendo que é um local fechado. Se é um local fechado, se você tiver saídas amplas e distintas, você não precisa fazer planos alternativos, tá? Agora, se você tiver uma saída só, aí você tem que fazer planos alternativos. Então, depende da situação. Não sei, não dá para mim te falar só com essa pergunta, mas eu acredito que só de eu falar assim já deve ter te ajudado. Dá um feedback aí. Vamos para a próxima aqui. Fala Beck Engenharia aí, ó. Parabéns, Marcos. Ótimos esclarecimentos, bons assuntos. Passando para dar um feedback sobre o seu trabalho. Obrigado, cara. Obrigado mesmo aí, viu? Valeu, Beck Engenharia. Beck é zagueiro, né? Você é zagueiro? Vamos lá. Vamos aqui pro próximo aqui. Cleiton Oliveira. Eu vi na norma NR13 falando sobre CIS. O que seria essa sigla? Ó, vamos pegar a norma aqui. O CIS é um sistema de segurança integrado, tá? Mas pera aí. Vamos te pegar aqui a norma. Eu tinha que ter aberto aqui a atualiza. Vou pegar a norma atualizada. Beleza. Abri ela aqui. Vamos dar uma olhada aqui no CIS. Negada. Nem eu sei tudo de cabeça, hein? Nem eu lembro tudo de cabeça, na verdade. Cadê o item aqui? Peraí. Eu não tô vendo aqui. Cadê? Peraí. Achei. CIS. Sistema de... Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Vamos procurar o CIS. Tá, sistema instrumentado de segurança, tá? Ó, o sistema instrumentado de segurança, como que funciona? Você está perguntando aqui, né? Eu vi na norma falando sobre o CIS. CIS significa isso, então, ó, sistema instrumentado de segurança. Esse CIS, ele é como se fosse um sistema autônomo. Então, imagina que ele reduz ali, né, as caldeiras, ó, tanto é que o item 13.4462 fala que as caldeiras que operam de forma contínua, né, e que são consideradas com CIS, ou Sistema Integrado de Segurança, quando tomadas as condições, devem ser, quais as condições satisfatórias? Ó, estar instaladas em estabelecimentos sobre SPI, né, que é onde tem a inspeção interna de equipamentos, inspeção própria interna de equipamentos, possui análise formal realizada por responsável técnico, identificando riscos, né, do sistema. O CIS tem que ser testado conforme estado específico de conformidade das funções instrumentadas. Tá. Geralmente, esse CIS, que é o Sistema Instrumentado, né, de Segurança, são para caldeiras de pequeno porte. Tá? E a maioria delas é definido pelos estudos de confiabilidade de auditores do organismo de certificação do SPI. Então, esse sistema ele tem que ser auditado e aprovado por um órgão certificador, tá? Para ele ser válido. É isso que é o CIS, beleza? Então, CIS, Sistema Instrumentado de Segurança, beleza? Obrigado aí pela pergunta. Vamos para a próxima aqui. Pergunta do engenheiro mecânico Paulo Figueiredo. E aí, Paulão, beleza? Caldeira nova com inspeção em dia, porém com problemas na eficiência. Por onde começar?
Não sei, cara. Qual que é a pergunta aqui? Por onde começar o quê? A inspeção? Vamos lá, ó. Lembra que a NR13, ô Paulão, a NR13, ela não trata nada sobre eficiência, tá? A NR13, ela trata simplesmente da segurança e da integridade. Quer ver um exemplo, ó? Para o profissional habilitado que faz a inspeção ter segurança e integridade, que é a NR13, ele não se preocupa, por exemplo, se a caldeira ela foi fabricada para 400 toneladas de vapor hora e ela está rodando com 250 toneladas de vapor hora. Isso aí é projeto. Então, o cliente ele tem que procurar o quê? O fabricante da caldeira para resolver esse problema. Geralmente, isso daí chama performance. Então, a performance da caldeira está muito abaixo do que foi vendida. Então, o cara pode entrar até com processo, talvez, para rever essa situação ou fazer algo, né, que aumente a questão do processo, da produção. O problema dessa caldeira é rendimento. Olha lá, ó, é isso aí, justamente. Né? Você até colocou aqui, né, Paulão? Colocou aqui, ó, rendimento. Mas você entendeu o que eu falei? Isso não é pH, isso aí já é consultoria energética. Eu tenho um aluno meu, por exemplo, que é o Ricardo, não sei se ele está aqui assistindo a live, mas ele é fera, né, nesse assunto da eficiência energética das caldeiras. Então, ele resolveria esse problema seu, você entendeu? Me procura no direct depois, que a gente faz um bem bolado. Eu coloco você em contato com esse cara aí. O cara é fera, meu. E se você entrar na mentoria e comprar o curso de alta performance, você vai estar lado a lado com todas essas feras aí, cara. Beleza? É assunto para 2, 3 horas esse assunto. Tá? E a gente pode te ajudar sim, mas não aqui nessa live, porque essa live ela não faz sentido, né? Que é integridade e segurança e não eficiência energética. Mas estamos junto, cara, é isso aí. Obrigado aí pela pergunta, viu? Me manda um direct lá que a gente fala pelo WhatsApp, tá? Eu te mando meu número. Justo, me passaram essa demanda e vou visitar esse cliente segunda. Não, me manda lá no direct do Instagram, agora. Já sai da live, manda lá um direct no Instagram pra mim. O seu telefone, que eu vou entrar em contato com você amanhã mesmo. Tá? A gente resolve isso aí para você. Vamos lá. Pegar outra pergunta aqui. Qual procedimento aplica a uma caldeira que sofreu choque térmico com vazamento no espelho? Depende, ué. Depende. Tem que ver o estado da caldeira, cara. Aí essas perguntas já são mais específicas, tá? Lá no treinamento, por exemplo, a gente avalia a integridade. Quais os ensaios que a gente usa para avaliar a integridade? Visual, não é? Medição de espessura, visual, partícula magnética, ultrassom e metalografia. Então é os ensaios que você vai ter que usar para avaliar aí se esse choque térmico, né, que ocorreu, levou a um vazamento do espelho, se ele danificou metalurgicamente, né, alguma gradação aí do material. Então imagina que você pode ter tido um superaquecimento dos materiais. E aí o material que tinha 150 HB de dureza caiu para 100, por exemplo. Não tem mais a mesma resistência e por sua vez não tem também a mesma, não pode ter também a mesma PMTA. Então você tem que avaliar, né, isso porque você pode ter vários problemas. O Ronei fez essa pergunta. Obrigado, Ronei. Valeu. Boa tarde, Marcos. Meu cliente quer reconstituir o prontuário, mas o vaso de pressão não tem nada de placa nem desenho. O que fazer? Uai, tem que a reconstituição de prontuário, S. Clay Frois. Você tem que fazer tudo isso aí, cara. Tudo isso aí. Entra pro curso de alta performance que você vai saber tudo isso aí. A gente ensina lá como fazer essa reconstituição aí e como você pode atender esse cliente, beleza? Vamos lá, pergunta do Rogério Nicolau. Boa noite, quais equipamentos se utiliza geralmente numa inspeção? Muito obrigado. Cara, eu que agradeço a pergunta. Vamos lá. Equipamentos que você utiliza na inspeção. Eu vou falar da inspeção de integridade aqui, que é o que a gente está tratando aqui, o assunto, tá? Então, você tem, primeiro de todos, olho humano. Olho humano. Então, você vai usar o seu olho para fazer o visual de toda a caldeira. Segundo, você vai precisar, claro que às vezes você precisa de uma lanterna também, né, gente? Segundo, você vai precisar de medição de espessura. Então, um aparelho, um medidor de espessura é necessário, tá?
Você vai precisar de um yoke, no mínimo, para fazer uma partícula magnética. Você vai precisar de um aparelho de ultrassom, né, com curvas DAC para fazer então a parte de ultrassom na solda. E dependendo, você vai precisar também de um endoscópio para fazer a avaliação interna de tubulações. Depende, são ensaios complementares. Outro equipamento que você que vai usar também é um microscópio portátil para fazer a metalografia. Aí você pode estar pensando assim, né, Rogério? Porra, então ferrou, eu vou fazer o curso de alta performance do Marcos, tô ferrado, como que eu vou, né, conseguir comprar tudo isso? Aí eu tenho um vídeo no YouTube que eu explico para você, coloca lá, assim, ó, Marcos Rosa, equipamentos para iniciar como profissional habilitado. Coloca lá que eu explico tudo. Você vai gastar só R$5.000. Por quê? A maioria desses ensaios que eu falei, existe a possibilidade de você terceirizar. Você não precisa ter um equipamento de R$15.000 para fazer ultrassom, não precisa ser especialista em ultrassom, ou seja, ser um inspetor de ultrassom. Você não precisa ter um microscópio portátil para fazer metalografia. Você não precisa... E dureza, né? E um medidor de dureza também, estava até esquecendo. Você não precisa ter, porque você pode terceirizar essas partes e agregar esse valor, né? Claro, você vai ganhar um pouco menos, porque você não tem esses equipamentos, mas dá para viabilizar o trabalho, fica um trabalho competitivo e você tendo esses parceiros, você consegue evoluir, a ponto até depois, daqui a um tempo, você conseguir comprar esses equipamentos e você mesmo realizar. Mas mesmo assim, tem muita coisa hoje que eu terceirizo, porque eu não preciso ter tudo, eu preciso ter a especialidade. Então, vamos lá, um cara que é especialista na NR13 pega serviço, um monte. O cara que é especialista em ultrassom, infelizmente, tem muitos que estão parados esperando diária. Então você tem o quê? Você tem uma demanda gigante e você pode até ajudar esses caras que têm o aparelho de ultrassom para fazer ultrassom para você. Beleza? Não estou generalizando aqui, tá? Mas é isso aí. Vamos lá. Obrigado aí, Rogério, pela sua pergunta. Tamo junto, irmão. Vamos ver aqui mais uma pergunta do Jardel Cavaco. E aí, Jardel, beleza? Quais seriam os ensaios de END indispensáveis para a inspeção de uma caldeira fogotubular? Medição de espessura e visual. Medição de espessura e visual. Esses são indispensáveis. Não tem como não usar esses dois para você fazer a inspeção, tá? Beleza? Isso eu estou falando de uma inspeção periódica comum, tá? Porque aí partiu para a integridade, inspeção de integridade, você tem que usar esses que eu falei na pergunta anterior. Show de bola? Obrigado, Jardel. Vamos para o próximo aqui. Tiago Hernani. Deixa eu ver aqui. Por favor, se a caldeira trabalhar acima da pressão permitida, ela corre risco de corrosão? Traz algum risco para acima da pressão? Então vamos lá. Eu entendi sua pergunta. Eu vi que você resumiu aí, picou, porque não dá para fazer perguntas longas, né? Aí, beleza. Tiago, é o seguinte. Quando você tem vários parâmetros dentro da utilização de uma caldeira. Uma é pressão, tá? Então, se você trabalhar acima da pressão, você não vai ter problema de corrosão, mas você pode ter problema de explosão. Então, você está acima do que foi calculado. Então, é a mesma coisa... Você já viu essas cadeiras de bar, essas cadeiras de plástico, de boteco? Cadeira de plástico. Ela é fabricada para 110 quilos, às vezes. Algumas cadeiras até para 90 quilos. Se for um cara de 180 quilos lá e sentar na cadeira, meu irmão, vai quebrar. Vai quebrar a cadeira. Então é a mesma coisa a caldeira. Agora eu vou falar da caldeira. Se a caldeira foi fabricada para ter uma PMTA, uma pressão máxima de 10, você está rodando com 20, vai explodir, cara. Vai explodir. Principalmente se não tiver válvula de segurança, né? E com certeza, se está rodando com mais, é porque a válvula está tamponada, que eu já vi isso acontecer. O cara põe uma raquete lá na válvula para ela não funcionar. Quer dizer, isso é crime, tá? E pode sim explodir a caldeira. Mas corrosão não. Pressão e corrosão, nada a ver. O que vai gerar corrosão? Falta de tratamento de água e temperatura
temperaturas elevadas, tá? E às vezes outros itens, como arraste de material, né? Vibração. Então tudo isso pode gerar corrosão, mas a pressão em si não gera pressão, gera risco de explosão. Obrigado, Thiago, espero ter respondido aí. Manda um coraçãozinho aí se eu respondi. Tá travada a imagem? Para todo mundo tá travada a imagem? Ou coloca aí se tá tudo certo a imagem aqui, gente. Coloca aí para mim, tá imagem ok, que falaram aqui que tá travada. Aí a gente segue. Vamos falar aqui, vamos fazer a outra aqui. E aí, como que tá a imagem, gente? Tá normal ou tá travada? Vocês estão me ouvindo? Tudo certo. Beleza, Leandrão, obrigado. Tá boa. Beleza, ótimo. Vamos lá então. Pergunta do Thiago Hernani de novo. Professor, caldeiras de categoria A também utiliza exaustores ou não? Opa, principalmente, né? Todas as caldeiras precisam de exaustores, tá? Alguns são menores, outros maiores, tá bom? Beleza, obrigado, gente. É isso aí. Valeu, hein? Então, alguns são maiores, outros são menores. Caldeiras de categoria A, geralmente, são caldeiras que vão até 110, né, quilos de pressão. Essas caldeiras têm vários exaustores, tá? E esses exaustores, eles têm que ser dimensionados com base na potência da caldeira. Então, quem dimensiona isso são os fabricantes ou os especialistas em termodinâmica, em funcionamento das caldeiras, beleza? Obrigado aí pela pergunta, Thiago. Valeu, Thiagão. Vamos para a próxima. Gislene Souto. E aí, Gislene? Gislene Souto. Acho que é isso. Quando devemos entender que é necessário fazermos réplica metalográfica? Beleza, boa pergunta, boa pergunta. Primeiro, hoje já está meio fora de uso réplica metalográfica, tá? Por quê? Aí eu vou te explicar. Porque a gente já tem o microscópio portátil de campo. Então, o microscópio portátil ele te dá várias vantagens, né? Porque o microscópio portátil você vê se a preparação ficou boa na hora, você faz o ataque químico, já faz a análise e já interpreta, beleza? No caso da réplica, né? Réplica metalográfica, para quem não sabe, eu vou explicar aqui. Ela pode ser feita com acetato. Então você tem um acetato, você coloca uma acetona PA, você faz a preparação e você tira uma impressão da microestrutura nesse acetato. Aí você coloca numa lâmina, armazena e leva para ver no microscópio óptico da sua mesa lá no seu laboratório, beleza? Isso, eu já fiz muito isso, tá? Sofri pra burro mesmo para fazer isso aí, porque eu costumava tirar umas 10 amostras por ponto, porque de 10 salvava 2, pra vocês terem uma ideia. Então é muito sofrido para fazer. Existem algumas réplicas metalográficas à base de massa. Essas são mais fáceis, porém, você só consegue avaliar se ela ficou boa também no laboratório. Então, você também corre o risco de ir lá, sei lá, andar 600 km, voltar e a massa não dá para você avaliar. Então, por isso que o microscópio portátil é melhor. Então, esse é o primeiro ponto. Quando que nós entendemos que é necessário? Sempre que você for fazer a inspeção de integridade, é necessário sim. Por que é necessário? Porque você tem que avaliar se a microestrutura ela está igual a de quando ela foi fabricada. Tá? Então, a análise metalográfica e a interpretação vai ajudar nesse ponto. Quando que você faz isso? Quando você... eu estou fazendo uma periódica agora. Eu tenho 5 anos, a caldeira tem 5 anos, eu estou fazendo uma simples periódica. Por que talvez eu decida fazer a metalografia? Por ver corrosão acentuada, né? Mesmo ela não tendo 25 anos, mas ela tem alguma corrosão. Ela tem marcas, por exemplo, de oxidação interna muito forte. E ela tem tubulações, feixes tubulares retorcidos. Então eu fiz um visual no meu feixe tubular, por exemplo, eu estou vendo o feixe tubular retorcido. Isso significa o quê? Que houve um problema de temperatura, de alta temperatura nesse material. Então aí é um indício que eu vou lá, que eu tenho que fazer a metalografia e a dureza para garantir a integridade desses materiais. Gislene,
Dá um ok aí, dá um coraçãozinho para mim aí se deu certo, se você conseguiu. Legal. Show de bola. Vamos pro próximo aqui então. Pergunta do Ronei. Em caso de choque térmico, como proceder o operacional? Cara, tem que olhar o manual da sua caldeira, tá? Cada caldeira vai proceder de um jeito. O que a gente vê muito quando a gente vai fazer treinamento de operador de caldeira é que as indústrias hoje têm procedimentos internos, que são os chamados procedimentos operacionais, os POPs. Então imagina o seguinte, se você trabalha com caldeira, na sua empresa tem que ter lá ou o manual da caldeira ou o POP, que é o procedimento operacional interno de parada emergencial. Existem vários POPs e um vai ser de parada emergencial. Geralmente, o POP de parada emergencial fala o que fazer quando há um choque térmico, certo? Por que houve um choque térmico? Ou você teve problema de trip nas bombas, né, da caldeira, ou faltou água, ou faltou combustível e entupiu, e depois veio muito combustível, algo desse tipo. Isso é controlado no COI, que é o gerenciamento, né, industrial lá. Lá dentro do controle da caldeira é que você vai avaliar isso. Mas geralmente você tem que aplicar então os mecanismos emergenciais de parada de emergência. E a parada de emergência é o quê? É você parar o combustível primeiro, certo? Parar o combustível e continuar mandando água, né, de uma forma que não haja choque térmico. Então imagina o seguinte, ó, quer ver um exemplo? Faltou água e o combustível continuou. Faltou água, ó, fechei a água e o combustível continuou. A caldeira está super quente. Você não pode parar o combustível e já mandar água, porque senão dá o choque térmico. Você tem que parar o combustível, esperar a caldeira esfriar, certo? Através talvez dos ventiladores ou algo assim, para depois mandar mais água. Porque o que acontece às vezes é que o pessoal manda mais água, aí dá o choque térmico. Então tem que tomar cuidado com isso. Beleza? Dá um coraçãozinho aí para ver se deu certo, se eu conseguir te responder. Vamos lá. Pergunta do Odinei Venâncio. E aí, Odinei? Otoniel, desculpa. Desculpa, Otoniel. Aqui as letras pequenininhas. Tô ficando meio velho aqui. Vamos lá. Como funciona a análise de partícula magnética quando recomendado? Deixa eu tomar uma água aqui antes dessa resposta. Pera aí. Vamos lá. Partícula magnética é um ensaio não destrutivo muito comum, tá? Quando você entrar para o curso de alta performance, você vai entender um pouco melhor isso, apesar de que a gente não ensina as técnicas de ensaios, mas nós falamos de todos os ensaios, porque é importante que vocês entendam, né, os mecanismos de todos esses ensaios. E claro que se você tiver dúvida, eu vou te ajudar também, porque você vai estar dentro da mentoria, beleza? Então vamos lá. A partícula magnética é feita através de dois eletrodos, né? Dois eletrodos elétricos, dois pontos elétricos que geram um campo magnético na peça. Então, primeiro requisito para esse ensaio, que a peça seja ferromagnética. Então, não dá para fazer, por exemplo, ensaio de partícula magnética num aço inoxidável austenítico, que ele não é ferromagnético, correto? Então, o primeiro requisito é que seja ferromagnético. As caldeiras, elas são inteiras de aço carbono comum, de baixo carbono. Então, elas são ferromagnéticas. As caldeiras, por exemplo, dentro do balão, a gente faz partícula magnética nas partes das soldas, né? Em 100% das soldas internas do balão, do tubulão. E a partícula magnética que a gente faz é usando um aparelho que chama Yoke. Y-O-K-Q-U-E. Yoke. Se você procurar na internet, você vai ver vários tutoriais desse equipamento. Ele gera esse campo elétrico magnético, né, na região onde você está colocando o aparelho, e você vai borrifar ali, né? Isso existe várias técnicas. Existe técnica de via úmida, via seca, técnica visível, técnica fluorescente. Existe também um contraste que você pode passar para que você veja melhor no caso das visíveis. Enfim, são várias técnicas, mas o princípio desse ensaio é que enquanto você magnetiza a peça, você borrifa ali um pó magnético, um pó de ferro
colorido, por exemplo. Então imagina que onde tiver descontinuidades no material, vai acumular esse pó. E esse pó, que é colorido, vai ser facilmente visível. Então, se tiver uma trinca, por exemplo, você vai ver através desse ensaio. Esse é o conceito, tá? Pô, Marcos, você explicou aqui partícula magnética em 2 minutos, mas eu não vou conseguir fazer. Claro que não, você tem que ver tutoriais, você tem que aprender o ensaio, beleza? Tamo junto, irmão. Vai lá pro curso de alta performance que eu vou te falar tudo que eu sei. Valeu, obrigado. Vamos pra próxima aqui. Dá um coraçãozinho aí se você entendeu, hein? Tiago Hernani, que tipo de produtos eles utilizam na água para caldeiras? Quem utiliza água normal corre risco deve ser de corrosão, né? Então vamos lá. Que tipos de produtos utilizam? Essa pergunta eu acho que eu respondi lá no Facebook, lá no chat do treinamento. Eles utilizam geralmente produtos químicos para estabilizar o pH da água. Esse é o principal item, tá? Então eles utilizam produtos químicos para estabilizar o pH. Você não pode ter um pH muito básico nem muito ácido, então ele tem que ser um pH equilibrado, beleza? Esse é o primeiro ponto. Geralmente os tratamentos de água feitos hoje em dia para caldeiras são muito eficientes, porque a tecnologia está muito boa. Hoje eles usam, por exemplo, a ETA, né? Eu esqueci o nome, mas são filtros, né, muito grandes e bem finos que vai filtrar essa água para que nenhuma substância, nenhum metal pesado entre para dentro da caldeira. Então, esse tratamento de água ele é muito importante para a vida útil da caldeira. Eu explico isso também na aula 2, beleza? Valeu, cara. Obrigado, Thiago, pela pergunta. Um detalhe para executar o ensaio de partícula magnética tem que ser profissional qualificado e certificado. O Aristo Inspi. Inspi. Detalhe aqui. Ele está falando aqui, o Aristo está falando que tem que ser qualificado e certificado. Deixa eu explicar um negócio para vocês aqui sobre esse item aqui que o Ariston Inspi aqui falou. Existe uma diferença grande entre profissional qualificado e profissional certificado. Por que essa diferença? Qual é essa diferença? Olha que louco isso, gente. Vocês vão entender agora. O profissional qualificado é aquele que sabe fazer, foi treinado para fazer aquele ensaio, tá? Aquela inspeção. Ele entende bem do assunto e executa de forma correta com base em normas. Esse é um cara qualificado. E qual que é a diferença para um profissional certificado? A diferença é que ele fez lá uma certificação lá na Bend e tem um papel que fala que ele é certificado. Só isso, mais nada. Para a NR13, o profissional não precisa ser certificado, ele precisa ser qualificado. Então, ficou bem claro isso, né? Ele tem que ser qualificado. Por quê? Ele não precisa ser certificado, a não ser que o cliente dele exija essa certificação. Aí é outra coisa. Então, ou até o próprio profissional habilitado. Então, o profissional habilitado ele pode falar assim, não, eu sou para PH, todos os meus equipamentos, né, assim como o Aristo ali falou, todos os meus equipamentos eu quero que o cara seja certificado. E tudo bem, normal. Isso fica a critério do PH. O que eu quero dizer é que é o PH que vai escolher isso. E se ele escolher, por exemplo, só uma pessoa experiente, que é qualificada naquilo, mas que não precisa ficar pagando, sei lá, 5, 10 mil reais a cada 4 anos, 5 anos para requalificar, né, ou recertificar, que é o nome correto, não precisa. Então o cara fica a critério do PH isso. O profissional habilitado que vai decidir, beleza? Então só para deixar claro aqui, eu trabalho com a NR13 há mais de 20 anos. E chuta aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas certificações vocês acham que eu tenho em ensaios não destrutivos? Eu já fiz inspeção no Brasil inteiro. Coloca aí, gente, nos comentários quantas certificações vocês acham que eu tenho. Depois eu vou comentar sobre isso, tá? Vamos lá. Vamos ver outra pergunta aqui. Do Manuel. Ô, Manuel, e aí? Água não tratada pode prejudicar. Coloquem aí quantas certificações vocês acham que eu tenho. Ó, vamos ver a pergunta do Manuel, depois a gente volta nesse assunto.
Água não tratada pode prejudicar o funcionamento da caldeira ou causar corrosão nas tubulações? Pode. Água não tratada é altamente prejudicial à caldeira, tá, gente? Altamente prejudicial, porque quando você não trata a água, o risco de corrosão é muito grande. Você fica meio que sem parâmetro. Por isso que um dos itens que vocês vão ver lá amanhã eu estou colocando lá o checklist, por exemplo, de inspeção de campo, tá dentro do material de apoio. Eu vou colocar lá o checklist e lá você vai ver certificado de tratamento de água. Tem certificado de tratamento de água? Sim ou não? Isso vale muito para a tomada de decisão do profissional habilitado. Então, tem que perguntar para a empresa se eles estão tratando a água sim. Se não está tratando a água, o meu critério de avaliação visual vai ser diferente. Eu vou olhar melhor, talvez eu vou até pedir para fazer um ensaio de endoscopia para saber como que está dentro das tubulações, beleza? Então vamos lá. Quantas certificações vocês acham que eu tenho? Vamos ver o que o pessoal está colocando aqui, ó. 002, ele é aqui em 3. Olha aqui, você está pititoso, hein? Nenhuma, uma. O Fábio colocou 3, Lucas, Toniel 0. Ó, quem colocou 0 acertou, porque eu não tenho nenhuma certificação, tá? Eu tô há mais de 20 anos na NR13, eu não preciso de certificação, porque mais de 90% dos meus clientes não pedem isso. E como nós somos responsáveis e a responsabilidade é do profissional habilitado, a gente não exige certificação, a gente exige qualificação. O cara tem que saber fazer, então a gente exige isso. Um treinamento, né, uma especialização na área, mas não certificação baseada em organismos certificadores. Não tem necessidade. Ah, Marcos, mas você não tem nenhum inspetor ou funcionário certificado? Tenho vários. Porque os meus funcionários, eles entendem que talvez a certificação vai ajudar eles de alguma forma e ajuda muito, porque o cara que é certificado, ele é mais requisitado, ele pode ter um salário maior, né, quando ele tem essa exigência e assim por diante. Mas isso não é uma exigência da norma, beleza? Ficou claro aí para vocês, né? Ó, a Gislene colocou 7, caramba! Existe 7 ensaios aí, Gislene? Qual que são esses, hein? É muita coisa, hein? Vamos lá. Quais os tipos... Ó, o Aristo colocou aqui, ó. Quais os tipos de ensaios você utiliza na NR13? Por favor, por fazer inspeções NR13, tem que ser técnico com registro? Eu vou responder a do Aristoinspe aqui, ó. Aristo, porque nós falamos da pergunta dele lá. Deixa eu responder essa aqui para ele, ó. Quais os tipos de ensaios você utiliza na NR13? Visual, medição de espessura, dureza, metalografia, que já é análise, não é ensaio, né? Partícula, líquido penetrante, emissão acústica, íris, endoscopia, todos esses ensaios, tá, não destrutivos são utilizados dentro da NR13. Os mais básicos, que a gente chama de ensaios complementares, esses aí. Os mais básicos são visual, medição de espessura, beleza? Isso aí, se você tiver toda a documentação correta já do equipamento e não tiver nenhum tipo de problema no equipamento, você não precisa fazer um íris numa caldeira que não passou por nenhum problema, tá nova, né? Então, tudo é avaliativo, beleza? Aí você perguntou se... Deixa eu ver aqui, ó. Técnico com registro. Para fazer a inspeção NR13 tem que ser técnico com registro? A gente, na minha empresa, a gente pede pelo menos uma especialização técnica sim, tá? Que isso dá uma base melhor, né? Para o cara saber conversar melhor tecnicamente, né? Então, mas se o cara, por exemplo, fizer o curso de alta performance, como é o caso de alguns alunos meus, né? Eles vão lá, faz o curso de alta performance e acaba virando ou sendo um associado da minha empresa, tá? Isso já é o suficiente. Para mim, o cara se especializou na NR13 com esse treinamento, ele já cumpre os requisitos para ser funcionário meu ou para ser um associado meu, que ganha muito mais, né? Um associado ganha 10 mil reais por mês hoje, tá bom? Se trabalhar direitinho e fazer tudo que a gente pede. Vamos lá. Perguntas. Meu Deus do céu, tem pergunta para danar aqui. Vamos fazer mais algumas aqui.
Pergunta do Thiago Hernani. De novo, Thiagão, você fez um monte, hein? Tá apetitoso. Vamos ver. Quais são as dificuldades para quem nunca atuou na NR13 poder encontrar pode encontrar tipo eu, que sou operador de caldeira categoria B. Ah, tá. Vamos ver. Quais as dificuldades para quem nunca atuou na NR13 que pode encontrar? Tipo eu, que sou operador de caldeira. Ó, eu tenho alunos que são operadores de caldeira, mas também são pessoas que aproveitam as oportunidades. Tá? Então tá, vamos lá. Um operador de caldeira que aproveita as oportunidades, e quando eu falo aproveita as oportunidades, né, é aproveitar mesmo. É investir no seu conhecimento para que você tenha uma nova profissão. Então, ó, se você entrar para o curso de alta performance NR13, você vai continuar sendo operador de caldeira? Vai, mas por pouco tempo, você vai ver. Porque a sua especialidade na norma vai te gerar várias outras oportunidades no mercado, tá? Tanto em sentido, tanto como empreendedor, se você for um cara empreendedor, muito mais ainda. Se você for um cara que quer, sabe, sair para o mundo mesmo, sair para o mercado e realmente ganhar dinheiro, esse é o treinamento. Se você já é operador de caldeira, melhor ainda, cara, porque você já tem a prática do negócio. Imagina você fazendo uma inspeção de caldeira. Então você já vai ter a prática do negócio e aí você vai voar mesmo, cara. Porque para fazer inspeção de uma caldeira categoria B, que é igual essa sua, deve ser uma flama tubular de 10 quilos, por exemplo, você vai cobrar R$3.000 para fazer uma inspeção, R$2.000 para fazer uma inspeção. E você vai levar, sabe quanto tempo para fazer essa inspeção? Com a sua capacidade já técnica que você já tem, associada a um curso de alta performance, você vai gastar 2 a 3 dias. Você entendeu? Então, quer dizer, cara, você está falando que vai ganhar R$3.000, R$2.000 em 2 ou 3 dias? É exatamente isso. Então, se você ir para o mercado, com certeza você vai ter uma nova profissão fazendo o curso de alta performance. E eu estou falando aqui, gente, porque eu acredito que vocês já sabem aqui que a gente está abrindo a turma. E amanhã, né, depois do treinamento, depois da aula 3, vocês vão ter lá um descontaço lá e vai ser muito top. Então, Fio, cai para dentro. Já que você está fazendo esse monte de pergunta aí, eu sei que você é um cara que está interessado e não vai perder a oportunidade. Vamos lá, vamos para a próxima aqui. Rômulo, qual a sua opinião sobre as inspeções acústicas? Cara, eu uso, né? Nós usamos aí a emissão acústica, na verdade. Emissão acústica para tanques de etanol, tanques de combustíveis, né? Então, os tanques de combustível e de inflamáveis, de líquidos inflamáveis, a maioria desses tanques, dificilmente o cara consegue tirar todo o conteúdo do tanque, o fluido lá de dentro. E quando ele consegue tirar, ele tem que lavar, tem que passivar, tem que fazer um monte de coisa nesse tanque para conseguir entrar alguém no tanque. Então nós usamos a emissão acústica para aprovar o fundo do tanque, para garantir que não tem nenhum tipo de vazamento e me dá um parâmetro, né, de grau de corrosão também, tá bom? Então a gente usa muito o ensaio de emissão acústica, tá? Eu estou falando EA, né? Que é emissão acústica. Eu acredito que seja igual. Valeu, Rômulo. Pessoal, é o seguinte. Antes de eu finalizar, tem muita gente na live, nós estamos com 70 pessoas aqui. Eu queria saber se alguém quer participar aqui comigo. Eu tenho aqui, ó, várias pessoas que já colocaram aqui que querem participar. Eu posso já chamar elas. Ou posso também pedir para você colocar eu quero. Se você colocar eu quero, eu avalio quem que eu chamo aqui para fazer uma pergunta ao vivo, só para a gente fechar a live igual a gente fez ontem. Tá? Porque tem mais de 40 perguntas aqui, eu não vou conseguir responder todas, né? Vamos lá?